Então tá aqui o pezinho de bálsamo. E se caso você já tem um pé de bálsamo, né? No caso, se o seu vizinho tem um pé de bálsamo, né? Porque se você já tiver um pé de bálsamo, eu acredito que você já saiba cultivar, já saiba mexer com essa planta aqui. Mas se o seu vizinho tem um pé de bálsamo, você vai pedir uma muda, ele te deu uma muda, você não sabe cultivar, não sabe, né, plantar ele, é muito simples, tá? Então, o seu vizinho provavelmente, né, vai lá, ou se ele permitir, claro, né? Às vezes a pessoa tem o costume de permitir com que a outra pessoa retire uma muda, ou então ela mesma retira a muda, né? Enfim, então vamos lá. Eu prefiro retirar uma muda mais ou menos deste tamanho aqui, tá? Uma muda onde o galho já esteja um pouquinho mais velho, tá ok? Não retirar mudas com, tipo, esse galinho aqui. Até funciona, até pega, né? Até nasce, até brota, até cria raiz, ele consegue enraizar. Mas ele tá muito molinho, né? É mais fácil de você utilizar um galinho desse daqui. Então você pega um galinho desse daqui, olha só, e quebra, simplesmente quebra. Pode cortar também, né? Pode cortar aí e tal, mas eu simplesmente vou quebrar aqui. Olha só, não tem muita cerimônia não. Então você retirou um galinho desse de bálsamo. Então vamos lá, vamos preparar o vasinho. Bom, olha só, eu estou aqui, né, com essa telha, e você vai utilizar um martelinho, né, alguma coisa para você quebrar. Você quebra então essa telha, certo? Quebra ela em vários pedacinhos, né? Retira aí vários pedacinhos de diversos tamanhos. Isso daqui é para a gente fazer a drenagem, né, do vaso, tá ok? Porque o bálsamo, ela é uma planta de clima seco, tá? Ela é uma suculenta, é uma planta que não necessita ter muita umidade, certo? É lógico, você vai deixar aí uma certa umidade na terra, né? Não é que ela não... Toda planta gosta de água, lógico, mas não é uma planta que gosta de muita umidade, senão ela vai apodrecer o caule dela, tá ok? Então eu acho que isso daqui já é o suficiente para a gente fazer a drenagem então do vasinho. Então olha só, a gente já tem aqui alguns cacos de telha. Você vai então colocar esses cacos de telha no fundo do vaso para fazer a drenagem. Se você não quiser passar por todo esse trabalho de retirar esses cacos de telha, você simplesmente vai comprar então a argila expandida, né? Isso daqui é para você gastar menos ainda, tá? Então tá aqui já a nossa o caco de telha aqui dentro do vaso para fazer a drenagem, porque é uma planta que pode apodrecer facilmente se tiver muita umidade, né? Então tá aqui, olha só, a terra aqui para mim já não tem muita cerimônia, porque essa terra que está aqui em volta já é um canteiro dentro da minha horta, e você percebe que é uma terra rica, né? Uma terra assim escura, porque tem muita matéria orgânica. Então aqui tem muita folha, tem muito pedacinho de pau, tem muito cisco, tem muita sujeira, digamos assim, né? São folhas, são galhos, é matéria orgânica, né? Tem restos de alimento que eu já fiz a compostagem, misturei aqui. Então isso daqui já é uma terra muito boa, tá? Então o bálsamo, ela é uma planta, não que ela seja exigente, mas toda planta necessita aí de uma quantidade, né, de minerais e nutrientes no solo, né, para sua sobrevivência, para crescer forte, né, e ficar bonita. Mas não precisa de muita coisa, tá? Se você quiser colocar por exemplo, um pouquinho de farelo de osso, pode. Se você quiser colocar um pouquinho de NPK, até que pode. Mas como é uma planta medicinal, a gente, digamos assim, evita todos esses materiais, porque toda essa química, né, todos esses adubos químicos podem então passar para a nossa planta. E o que a gente não quer jamais é uma planta medicinal contaminada, né? Já que é uma planta medicinal, vai tratar da saúde, então não tem lógica se você utilizar um produto químico. Então essa terra minha já é uma terra preparada. Então utilize essa terra aí que você tiver, no caso, né? É uma terra vegetal, você comprou lá na floricultura, comprou aí numa, sei lá, talvez até casa de ração pode vender também. Então pega essa terra vegetal aí rica que você tem aí na sua casa. Agora uma dica muito importante, que você pode ter uma terra excelente, de excelente qualidade, é se você for, por exemplo, numa mata, tá? Que eu vou até mostrar para você como que você pode estar arrumando uma terra dessas, é você ir numa mata e você então retirar aquelas folhas, né, aqueles galhos debaixo de uma árvore e rapar, tirar um pouco daquela terra,
aquela terra ali, uma terra extremamente nutritiva, uma terra vegetal, né, 100% orgânica, uma terra então da mata, né? Então aquela terra ali é excelente, tem tudo que a planta necessita para a sobrevivência dela, para o desenvolvimento, tá? É uma terra de excelente qualidade, né, para você então cultivar as suas plantas. Bom, então tá aqui. Você vai então pegar um pouco dessa terra, pode colocar aí, né, uma certa quantidade. Bom, tá vendo essas folhas aqui? Essas folhas mais velhas, todas elas conseguem também virar muda, tá? Se você quiser, você pode pegar essas folhas aqui e plantar elas também, que o bálsamo consegue reproduzir também pelas folhas, tá? O bálsamo, infelizmente, pelo menos não aqui na nossa região, já que ele não é uma planta brasileira, né? Não é uma planta nacional, ele não dá semente, tá? Ele consegue até dar flor, mas ele não dá semente. Então o bálsamo ele reproduz por estaquia, né? E o brotamento de folhas. Você pode então pegar essas folhas e plantar elas também, que elas também vão desenvolver mudas, tá? E se você então arrumar um galho desse daqui, você vai então fazer a estaquia dele. Bom, eu costumo fazer isso daqui, né? Você coloca o galinho e agora completa com terra, tá? Você vai completar então, né? Ou então quiser colocar toda a terra primeiro, depois fazer um furo no centro, né? E plantar ela também pode. É bom a gente ir colocando assim, vai colocando a terra e dando uma firmadinha nessa terra, tá? Porque senão depois vai ficar muito mole, né? Muito macio demais. Essa terra aqui, como eu falei, né, uma terra já rica em nutrientes, eu não coloquei, por exemplo, esterco bovino, né, esterco de ave, né, não coloquei nada disso. Mas é muito importante a gente fazer primeiro o curtimento, tá, que a gente chama assim, curtir este esterco. Tá? O que vem a ser isso? Quando você vai comprar numa floricultura, o esterco, ele já vem pronto para você utilizar. Mas se você, por exemplo, mora perto de alguém que tenha gado, né, que tenha vaca e tudo mais, você for retirar no curral, esse esterco ele tem que ser enfim, tem que ser um esterco bem curtido. Você primeiro vai misturar na terra, deixar aí uns 20 dias ele descansando, né, para ele poder sair alguns compostos que não são benéficos para a planta. Porque se você coloca um esterco fresco na planta, isso pode acidifica demais o solo e você vai queimar essa planta, tá? Vai queimar principalmente as raízes dela. Então você jamais coloca, tá, esterco fresco em uma planta. Mas nesse caso aqui, se você quisesse, por exemplo, aí, né, na sua casa, você pode estar colocando um pouco de esterco, tá? Pode colocar um pouquinho de torta de mamona, pode colocar um pouquinho de NPK, tá? Pode colocar um pouquinho, tá? Pouquinha coisa mesmo, tá? Cerca que nessa quantidade você colocaria, por exemplo, umas 2 colheres de sopa, tá? De esterco, umas 2 colheres de sopa, de 1 colher de sopa, né? De farinha de osso, tá ok? Já seria o suficiente. Bom, tá aqui, tá plantado o nosso bálsamo. Ela é uma planta que ela sente pouco, mesmo que a gente plantou aqui o galho, ela não vai, ela digamos assim, não vai murchar, tá? Ela não vai murchar, e se murchar vai ser pouquinha coisa, ela vai sentir pouco. Você vai colocar ela em meia sombra, pelo menos quando ela tá aqui no começo, né? Antes dela criar raiz, você vai deixar ela meia sombra. E quando ela tiver mais desenvolvida, já tiver criado raiz, você pode então colocar ela no sol, tá? Porque ela é uma planta realmente para ficar no sol. Ela é uma planta que exige pouco, né? No começo você tem que manter a terra mais ou menos assim, ó, do jeito que está aqui, uma umidade até alta, né, do solo, por ela a gente acabou de plantar, mas quando ela já cria raiz, que ela desenvolver mais, você pode irrigar ela umas 2 vezes na semana, tá? Isso depende também da época. Se for inverno, apenas uma vez é suficiente. Você vai observando o solo aí, tá? Se você quiser enfeitar um pouquinho, colocar algumas pedrinhas aqui em volta, vai reproduzir mais ou menos um ambiente, né, o habitat natural do bálsamo, porque o bálsamo é uma planta de origem mexicana, né, e ela é uma planta de origem desértica, né, de lugares desérticos, tá ok? Então tá aí, tá o nosso bálsamo então plantado. Cerca aqui de
no máximo uma semana ele já está cheio de raízes, tá? Então tá aqui o seu pé de bálsamo, né? Sem segredo nenhum, você plantou então um pé de bálsamo na sua casa, uma planta sensacional que você vai conhecer os benefícios agora, porque eu vou deixar aqui no final desse vídeo, então, os benefícios do bálsamo, tá ok? Então tá aí, gente, plantou o bálsamo. Sedum dendroide é o nome científico dessa variedade de bálsamo. Grande abraço, fica com Deus, espero que tenha gostado. Deixa o seu joinha, né? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você gostou então desse vídeo. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.